Fala galera! Priscilane na área! Depois de muito tempo abandonando o canal, voltei-me! Meus filhos, esse final de ano foi corrido, mas cá estou eu para corrigir uma redação para a UniOeste e aproveitar para tirar algumas dúvidas. Na correção, né, o filho perguntou no e-mail o que ele poderia fazer para melhorar o tempo, meu filho? Só treinando, tudo bem? Então, quanto mais você treinar, quanto mais você escrever, mais rápido você irá produzir, tudo bem? Então, você precisa aí escrever a redação dentro de um tempo pré-determinado. Organize-se a partir do seu cronograma de estudo, faça aí um horário, né? Eu preciso escrever a redação em 2 horas, 1h40, 1h30, e comece a treinar dentro desse tempo. Quanto mais redação você escrever, quanto mais tempo você se dedicar à escrita da redação, com mais facilidade você vai conseguir produzir o seu texto, tá? Em relação ao bloqueio, né? Você falou que você sente muito bloqueio na hora de escrever. O problema maior do bloqueio é a falta de leitura, tá? Quando os alunos falam para mim, prof, eu tô com branco, né? Não tô conseguindo pensar no que escrever. Eu não sei quais palavras usar. Prof, eu não sei o que escrever, como escrever, me ajuda. Isso acontece pela falta de leitura. Você precisa alimentar o seu cérebro com conteúdo e sair do engessamento. Você precisa sair do engessamento. Se você ficar olhando para redações notas máximas do Enem, que de nada se assemelham às redações cobradas pela UniOeste, você vai ficar muito amarrado àquilo que essas redações escrevem, vai ficar muito amarrado ao estilo, à expressividade de outros autores e vai deixar o seu de lado. Então você precisa ter o cuidado para ter a sua autoridade no texto, a sua autonomia. E isso só vai ser desenvolvido com leitura, muita leitura. Leia editoriais, leia artigos de opinião, leia textos que estejam aí de acordo com o que a sua banca cobra, tá bom? E aí você pediu também sobre o gancho semântico, eu vou explicar aqui enquanto eu for fazer a correção do seu texto, tudo bem? Então, olha só, a proposta, né, da sua redação era sobre a aporofobia e a arquitetura hostil. A cidade é para todos. Você escreveu um artigo de opinião sobre esse texto, né? Então, olha lá, opinião, né? Você escreveu um artigo de opinião e você precisa defender o seu posicionamento em relação a essa opinião. Na realidade, o que acontece? Você ainda está muito engessado ao texto do Enem. Essa estrutura que você iniciou o seu texto, isso é dissertação argumentativa. Você vai perder ponto na questão da autoria, você vai perder ponto na máscara social, você vai perder ponto na argumentação. Por quê? Porque essa não é a característica da banca, não é isso que a banca quer de você. A banca quer que você escreva por você, que você defenda o seu posicionamento. Então vejamos. Sutis muralhas. Na realidade, né? Vamos pensar aí no seu título. Essas muralhas não são tão sutis assim. Quando nós falamos da arquitetura hostil, que são aquelas pedras, paralelepípedos, estacas, né? Que são colocadas em determinados lugares para evitar que as pessoas mais humildes usem esses lugares, isso não é sutil, isso é escancarado. Então, quando você vai defender o seu ponto de vista no artigo de opinião, você precisa deixar o seu posicionamento muito bem marcado, você precisa mostrar para a banca que você sabe do seu posicionamento, que você sabe o que você está defendendo e deixar isso claro, trazer argumentos, tudo bem? O anime Attack on Titan, sei lá como é que fala isso, Titã, uma das animações de maior destaque em 2021, ganhou o carisma dos internautas, bem como ganhou o meu, ao retratar as relações sociais de um país cercado por muralhas, as quais não serviam apenas para proteção, mas para conter e afastar os pobres da nobreza. Por que você usou aspas aqui?
Se você quer usar aspas no artigo de opinião para a UniOeste, elas precisam ser intencionais. Se quer usar aspas, então usa para mostrar ironia, para demonstrar um sentido pretendido diferente daquele que é o habitual. Por que é conter entre aspas? Né? Conter sob qual perspectiva? Era nesse sentido que você tinha que escrever. E lembre-se, o corretor ele não vai estar com você no dia da prova, então você precisa ser o mais claro possível para evitar deixar alguma coisa subentendida. Então tem que ser claro assim ao extremo. Fora da ficção, na contemporaneidade brasileira, as pessoas com baixa renda, de forma análoga ao evidenciado na série animada, são apartadas dos espaços públicos e, infelizmente não tão públicos assim, destinados às elites urbanas. Entretanto, diferente de Ataque a um Titã, não são muralhas explícitas que as segregam do Brasil, mas sim uma arquitetura sutil, embora igualmente cruel. Na realidade, não é arquitetura sutil, é uma arquitetura hostil. Esse é o termo. Inclusive, é o termo que estava na proposta e é o termo que você precisa trazer na redação. Embora igualmente cruel. Nessa perspectiva, caro leitor, a exclusão presente em locais de convívio comum, ilustrado pela arquitetura hostil, é resultado do preconceito de classe. E aí, a cidade é para todos? O que é a aparofobia? Na realidade, você não está defendendo um posicionamento efetivo. Você precisa dizer, olha, a cidade não é para todos, por quê? Porque devido à arquitetura hostil e à aparofobia, essas pessoas não podem usufruir dos mesmos lugares, entendeu? Então, no artigo de opinião, mais importante, ó o cachorro latindo. No artigo de opinião, mais importante do que trazer alusão é você trazer a sua opinião, é você trazer o seu argumento, é você trazer aquilo que você está defendendo, é você trazer a sua tese, o seu ponto de vista. E aí você poderia ter usado esse filme, né? Esse anime para você iniciar o seu artigo. Você pode fazer isso, mas você precisa fazer isso de uma maneira mais sutil. E aí entraria esse gancho semântico, que é o que eu critiquei na sua correção passada e que você ficou com dúvida. Por exemplo, quando você coloca assim, ó, retratou as relações sociais de um país cercado por muralhas. Então, você poderia colocar assim, ó, bancos sem encosto, fachadas com pedras, áreas com espetos pontiagudos e pontes com paralelepípedos. Não estou retratando a obra. Aí você fala a obra que é ali Ataque não sei das quantas, né? Que aborda a segregação. Segregação. Estou descrevendo a aporofobia e a arquitetura hostil que inviabilizam o direito à cidade. Conseguiu pegar, meu amor? Conseguiu pegar? Percebe que eu faço a menção à obra, mas eu trago o meu estilo, eu trago a minha autoria, eu trago o meu gancho semântico. Por quê? Porque essa articulação com a obra da ficção, ela não é uma articulação engessada. Ela não é uma articulação decorada, que é essa articulação realizada com o
fora da ficção, a realidade vivida no Brasil é não sei o que lá. Conseguiu pegar? Então, é dessa forma que o gancho semântico se materializa. Por quê? Porque os períodos, eles são articulados de uma maneira sutil. Eles não são articulados de uma maneira engessada, amarrada, decorada. E aí o corretor entende que você consegue articular a realidade vivida com a porofobia e a arquitetura hostil, com a realidade vivida na atualidade, com o que foi retratado nessa obra de ficção, entendeu? E aí, quando você coloca, ó, que inviabilizam o direito à cidade, esse inviabilizar o direito à cidade é a sua tese. Esse é o seu posicionamento. E aí você vai me trazer argumentos que comprovem essa opinião. Você vai trazer argumentos que defendam esse ponto de vista, entendeu? Seguimos. Nesse sentido, a aporofobia, brevemente definida como aversão generalizada à pobreza, não é um problema isolado e pontual, quem dera fosse. Contudo, configura-se como uma herança histórica odiosa que perdura em nossa sociedade. Olha só, percebe, meu amor, que olha só, não tem uma articulação entre aquilo que você traz aqui em cima e aquilo que você escreve aqui embaixo. Por que você usou o contudo? O contudo, gente, ele é uma conjunção adversativa. O que significa ser uma conjunção adversativa? Significa que é usado para introduzir uma ideia contrária. Uma ideia contrária. E aí, você precisa ver se é esse o sentido pretendido aqui no texto. À vista disso, é válido citar um movimento, olha só, higienista, bota abaixo, idealizado no início do século XX pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que consistia na retirada de cortiços do centro da cidade, assim obrigando seus moradores, em geral negros, pobres, a migrarem para as periferias, formando por conseguinte as favelas. E hoje, como o leitor bem sabe, por sua vivência, o passado se repete, uma vez que as favelas formadas no século passado e suas mazelas não somente persistem, mas cresceram e se multiplicaram longe dos olhos das elites urbanas e do Estado omisso. E por que não dizer aporofóbico? Tá, se elas se multiplicaram distante dos olhos das elites, por que a arquitetura hostil se materializa? Por que a arquitetura hostil ocorre? Por que a arquitetura hostil faz tanto parte dessa sociedade? Por quê? Como que isso ocorre? Então, gente, é nesse sentido que vocês precisam ter cuidado para que não haja contradição no texto. Por quê? Porque se você está falando, né, que as favelas delas foram, que essas pessoas mais humildes, elas foram realocadas nesses espaços para ficarem longe dos olhos das elites, a arquitetura hostil não existe. Na realidade, o que está acontecendo? Você está se preocupando mais com a alusão do que com a questão mesmo do tema. Então, se você não quisesse ter usado essa alusão aqui na introdução, você poderia ter feito algo articulado com esse bota abaixo. E aí lá na introdução você falaria que essa realidade ainda perdura, que essa situação ela ocorreu de uma maneira mais incisiva, especialmente no que diz respeito aí, né, a retirada dessas pessoas dos grandes centros, e aí essa retirada ela acontece talvez de uma maneira mais sutil, a partir do momento que você limita o espaço dessas pessoas e não possibilita que elas circulem em determinados lugares. Ainda nesse viés, o preconceito de classe, outro nome dado à aporofobia, historicamente arraigado em nossa nação, acarreta mudanças na construção dos centros urbanos, os quais passaram a ser projetados para afastar os cidadãos menos afortunados dos centros comerciais e de recreação. Tá, e o que isso causa? O que isso deixa evidente? O que isso reitera? O que isso causa? O que isso causa de problema? Em que medida isso é algo grave? Em que medida isso é algo inadmissível? Em que medida isso é algo que não deveria acontecer? A fim de exemplificar isso, convido o leitor a observar sua própria cidade.
Olhe atentamente para pedras debaixo do viaduto, calçadas chapiscadas e bancos com divisórias, tão comuns em minha grande São Paulo. Esses objetos, aparentemente inofensivos, são barreiras sutis impostas aos moradores de rua, que nem sequer em banco da praça conseguem encontrar descanso por não conseguirem deitar sobre as divisórias. Um absurdo. Ó, aqui você se posicionou. Aqui você comprovou isso. Aqui você só poderia ter falado, né, que os direitos previstos não são assegurados. Você poderia ter falado que isso é contra os direitos humanos. Você poderia ter reiterado, né, que isso é um absurdo, que isso é abominável, que isso é inadmissível, né? Sempre trazendo, meu filho, palavras que indicam aí juízo de valor, justamente para deixar o seu posicionamento bem marcadinho. E lembrando, né, de dizer que a cidade não é para todos, que dessa forma a cidade é apenas para a elite, não é para todas as pessoas. Em suma, é nosso dever como sociedade ativa, caro leitor, quebrar os muros que nos segregam e desconstruir o passado de preconceito que nos circunda. Assim sendo, a cidade finalmente poderão se tornar um bem acessível a todos nós. Qual é a sua máscara social? Qual é a sua máscara social? O que você está defendendo? Quem é você? Qual é o seu papel para produzir isso? Né? Qual é o seu papel dentro dessa perspectiva? Então, é nesse sentido que você precisa produzir o seu texto. Então, a partir de todas essas correções, é que a sua nota é 36, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. No mais, bora escrever redação. Bora, meu filho!